Era uma noite fria e silenciosa quando a pequena cidade de Santarém foi engolida por um nevoeiro denso e espesso. Os habitantes, acostumados com as manhãs turvas, não imaginavam que aquela madrugada seria diferente. Ninguém sabia, mas o nevoeiro trazia consigo algo muito mais sombrio do que a simples névoa da madrugada. Algo que se movia com ele, esperando o momento certo para se revelar. Clara estava em casa, sentada na cozinha e tomando chá, quando viu pela janela o nevoeiro tomando conta da rua. Isso não é normal, pensou ela, encarando a densa cortina branca que parecia engolir tudo à sua volta. Enquanto observava, a porta da frente bateu e sua irmã mais nova, Laura, entrou correndo, com os olhos arregalados de pavor. Clara, lá fora, tem algo no nevoeiro. Clara levantou-se rapidamente, mas antes que pudesse perguntar mais, o som de algo arrastando-se pela rua chegou aos seus ouvidos. Não era o vento, era mais como passos pesados, mas sem dono. Eu vou lá ver, disse Clara, tentando acalmar Laura. Fique aqui. Clara se aventurou para fora. O nevoeiro estava espesso demais para enxergar mais do que alguns metros à frente. A sensação de estar sendo observada a envolvia, mas ela tentava ignorar. Caminhou até o fim da rua, onde o som dos passos parecia cada vez mais próximo. Ela olhou para os lados, mas não havia ninguém. De repente, algo tocou sua perna. Um arrepio subiu pela espinha. Clara olhou para baixo e viu uma sombra escura rastejando rapidamente ao seu redor, como se fosse parte do próprio nevoeiro. Quem está aí? Ela gritou, o medo começando a tomar conta de seu corpo. Mas ninguém respondeu. O som dos passos pesados aumentava e uma sensação de desespero tomou conta de Clara. Eu preciso voltar para casa. Clara apressou-se de volta para casa, mas quanto mais ela corria, mais parecia que o nevoeiro a estava puxando para longe, como se a cidade estivesse desaparecendo à medida que o nevoeiro se espalhava. Ela entrou em pânico, procurando por algum sinal de vida. As ruas estavam desertas. A única coisa que se ouvia eram os passos, agora mais altos e rápidos. Clara parou ofegante, olhando ao redor. Não havia ninguém, mas ela não estava sozinha. Clara! Gritou uma voz familiar. Era Laura, mas sua voz parecia distorcida, como se vinda de longe. Clara olhou para trás, mas Laura estava mais distante do que antes. A figura dela parecia quase um fantasma. Laura, volta! Rápido! Mas Laura não respondia. Ela parecia estar presa naquele nevoeiro, caminhando sem saber para onde. Clara tentou correr em sua direção, mas as sombras dentro da névoa começaram a se mover com mais agilidade, cercando-a. Algo estava atrás dela. Clara virou-se para enfrentar o que estava se aproximando. No centro do nevoeiro, uma figura se materializou, alta, magra, com os olhos brilhando como lanternas em meio à escuridão. Era uma presença que não parecia humana. A figura moveu-se lentamente para ela, sem fazer nenhum som, exceto o sussurro do vento. Quem é você? Clara perguntou, sua voz tremendo. A figura não respondeu. Ela se aproximou ainda mais, até que Clara sentiu sua respiração gelada no rosto. O pânico tomou conta dela, mas, quando tentou se afastar, o nevoeiro a envolveu, tornando-a incapaz de ver qualquer coisa além da sombra de olhos brilhantes. O nevoeiro parecia estar vivo, alimentando-se do medo. A cada passo que Clara dava, o nevoeiro a aprisionava mais, como uma teia invisível. Clara acordou em sua cama, suando frio, o coração batendo descontrolado. Foi um pesadelo, só um pesadelo, disse Clara para si mesma, tentando se acalmar. Mas ao olhar pela janela, o nevoeiro ainda estava lá, denso, imóvel. Laura entrou no quarto e Clara perguntou, com a voz rouca de pavor, Você viu o nevoeiro também? Laura olhou para ela com um sorriso estranho, quase vazio. Sim, mas você sabe o que dizem. Clara, o nevoeiro não vai embora. Ele sempre volta. Nesse momento, o som dos passos pesados, agora mais próximos, pôde ser ouvido. E então, Clara entendeu que o nevoeiro não era apenas uma névoa. Era um ser que caçava os que o temiam, e ele nunca deixava sua presa escapar. A casa de Clara ficou envolta pelo nevoeiro, e enquanto ela olhava pela janela, viu dezenas de outras sombras se formando na escuridão, olhos brilhantes aguardando o próximo movimento.
Nesse momento, o som dos passos pesados, agora mais próximos, pôde ser ouvido. E então, Clara entendeu que o nevoeiro não era apenas uma névoa. Era um ser que caçava os que o temiam, e ele nunca deixava sua presa escapar. A casa de Clara ficou envolta pelo nevoeiro, e enquanto ela olhava pela janela, viu dezenas de outras sombras se formando na escuridão. Olhos brilhantes aguardando o próximo movimento. Para você que ouviu a minha história, nunca deixe o nevoeiro te encontrar, porque se ele te tocar, você nunca mais verá o sol novamente.